comigo. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E vamos lá o que Deus tem para falar com a gente. Lucas capítulo 6, nós leremos apenas o versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Não precisa assustar com o versículo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ai meu Deus do céu, que versículo é esse? Mas nos diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram? Lucas 6, capítulo 6, versículo 46, diz assim: E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Repetindo, e por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui na tua casa, na tua presença. Deus, se não for o Senhor, Pai amado, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos que aqui estão, sedentos da tua palavra. E eu peço a ti, Pai, que somente a tua palavra, somente o teu querer, somente, Pai amado, aquilo que o Senhor tiver para falar conosco, possa ser dito aqui, Senhor. Pai, que eu diminua, que eu desapareça e que o Senhor apareça e que teu nome seja glorificado na minha vida para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Quero aqui também agradecer a minha esposa. Deus abençoe, obrigado pela parceria. Os meus filhos, o Nicolas e a Maju. O Nicolas já está um rapazão, né? Graças a Deus. São só 11 anos, mas já está do meu tamanho. Graças a Deus, Maju. Papai ama vocês. Meus irmãos, desde o final da última semana, Deus tem colocado essa palavra no meu coração. E eu fico muito feliz com o agir de Deus, né? Na semana passada eu estava com uma pessoa muito próxima a nós, lá na nossa casa. Uma pessoa que já esteve na igreja, que está afastada do caminho do Senhor. E eu conversando com essa pessoa, falei, você precisa voltar para a igreja, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos cultuar, você é uma bênção, você já cantou na frente, você, né, Deus já te usou muito. E essa pessoa falou para mim assim, não, Daniel, eu tenho meus momentos com Deus. Eu creio em Deus, sempre que eu estou em apuro, eu clamo o sangue de Jesus, falo, sai Satanás, sangue de Jesus tem poder, e às vezes eu escuto um barulho lá em casa, eu ponho o hino da Cassiane para tocar, e eu levanto a minha mão e canto, e tal, e falou para mim um monte de coisa, e aí o Espírito Santo falou uma frase no meu coração, e essa frase é o tema da mensagem dessa noite. O Espírito Santo falou assim, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. E eu quero ministrar nesse tema, nessa noite, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Nós lemos aqui no capítulo 6 de Lucas, no versículo 46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Meus irmãos, está mais do que claro aquilo que Deus quer de nós, aquilo que o Senhor espera da gente. E muitas vezes nós estamos dessa forma, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. E assim é todos nós. Todos nós. Eu tenho certeza que se você for parar para pensar na sua vida de cristão, na sua carreira da fé, por vários momentos você agiu de uma forma que você estava crendo em Deus, mas você estava vivendo como se Ele não existisse. Todos nós somos assim, né? E o Senhor me fez lembrar, eu gosto muito de contar experiência, testemunho, talvez você vai assustar com o meu modo de falar, meu modo de ser, mas eu sou assim e gosto de falar do meu jeito, né? E o Senhor usa cada um na sua característica. Uma vez eu servia ao serviço militar, servia na Força Aérea, e estava um pouco afastado da igreja, e eu falei para minha mãe que eu estava de serviço. Falei, mãe, eu vou estar de serviço no sábado. Só que eu tinha conhecido uma menina que morava em Goiânia, e tinha combinado de passar o final de semana na casa dessa menina. Eu falei, vou falar para minha mãe que eu estou de serviço, e vou sair de casa no sábado de manhã, e volto só na segunda-feira. E assim eu fiz, E é tão interessante que a gente crê em Deus e a gente às vezes vive como se Ele não existisse. E eu, na hora que minha mãe arrumou minha farda, eu arrumei, vesti a farda, e fui sair, falei, mãe, ora para mim. Ou seja, eu criei em Deus. Eu cria que eu precisava daquela oração, né? Mas a minha atitude naquele momento era como se Deus não existisse, porque eu estava fazendo uma coisa que desagradava a Deus. E eu falei, mãe, ora para mim. E ela veio, Senhor, abençoa esse menino, guarda ele, abençoa o serviço e tal, em nome de Jesus. Ah, Jesus. E se ele estiver mentindo, tem misericórdia dele. E aí? Mãos do céu, eu perdi até as pernas. Se ele estiver mentindo, Jesus, tem misericórdia dele. Toca no coração dele. Faz ele entender a tua vontade. Faz ele entender que o Senhor tem um chamado na vida dele, que o Senhor tem um plano, que o Senhor quer usar, que o Senhor quer abençoar. E ela falando, eu já comecei a chorar.
Terminou de orar, ela falou assim, meu filho, ó, bom serviço, Jesus te abençoe, dê um beijo, vai com Deus. Eu falei, não vou não. Como é que eu vou? Eu falei, não, mãe, ó, é o seguinte, eu não vou não. Eu estava mentindo sim. Estava mentindo. Ela falou assim, desde ontem eu já estava sabendo. Desde ontem eu já sabia que você estava mentindo. Mas eu deixei para ver até onde você iria. E aí ela orou comigo, eu pedi perdão. E naquele dia, irmãos, eu ia para Goiânia de ônibus. E naquele dia teve um acidente. Chegando na Polícia Rodoviária Federal. E 3 pessoas estavam dentro do ônibus e morreu. Um poderia ter sido eu. Mas o Senhor me livrou. Mesmo vivendo de uma forma que Deus não se agrada. Mesmo vivendo como se Deus não existisse, por sua misericórdia, Ele me livrou. E nós, muitas vezes, nós cristãos, estamos dentro da casa do Senhor, muitas vezes nós temos atitudes semelhantes assim, ainda mais nesses dias de hoje. A gente tem nossas correrias, nós temos nossos afazeres, é tudo muito corrido, a gente não tem tempo para nada. Para nada. Às vezes, nossa, tem que ir lá na igreja orar, e você tem que fazer um sacrifíciozinho para poder estar aqui orando. Mas o Senhor espera de nós que nós tenhamos atitudes de pessoas que, além de crer nele, possamos demonstrar com nossas atitudes: o Senhor existe e Ele espera algo de mim, né? Temos nossos afazeres e é interessante que, como nesses dias que nós estamos vivendo, como nós temos tomado decisões aos nossos belos prazeres, muitas vezes não consultamos a Deus para nada. A palavra do Senhor nos orienta, né, para a gente poder buscar o Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer, e a gente hoje em dia age deliberadamente com a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. Eu vou trocar de casa, troco de casa. Não, vou mudar de emprego, muda de emprego, eu vou trocar de carro, e a vida da gente vai virando um embaraço. Senhor, mas o Senhor, eu sou dizimista, eu sou peão na tua casa, eu congrego, vou em todos os cultos e não dá certo. Por que não dá certo, irmão? Porque você não busca em Deus a direção para a sua vida. Já viu que tem gente que não firme nada? Tem gente que, não, hoje eu estou trabalhando de quê? Não, eu estou trabalhando de corretor. De casa, não, eu estou vendendo terreno lá no céu. Está dando dinheiro. Não, agora eu estou mexendo com farmácia. Não, agora eu estou mexendo com oficina. Gente, pelo amor de Deus, vamos buscar em Deus a direção para a nossa vida. O Senhor existe. E nós temos que ter nas nossas atitudes, demonstrar que nós cremos em Deus, mas nós também cremos que Ele existe e está cuidando por nós. E eu quero falar aqui por alguns tópicos aqui, não vou demorar, meus irmãos, para não ser cansativo. Eu quero falar somente o que Deus colocou no meu coração. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, baseado aqui no que a gente leu, não fazeis o que eu digo. Uma das coisas que o Senhor diz para nós ter é fé. Fé. O Senhor diz para a gente ter fé. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Meus irmãos, quanta falta de fé nesses dias de hoje. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas preocupadas, quantas pessoas sem saber o que vai ser amanhã. Meus irmãos, amanhã pertence ao Senhor. Não adianta. Você pode planejar, você tem que planejar sim. Você tem que pensar no seu futuro. Mas se você deitar para dormir essa noite e não acordar, o que vai ter adiantado? O que vai ter adiantado? O que vai adiantar o seu desespero? O que vai adiantar a sua preocupação? Temos que ter fé. Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas falta fé para a gente ser abençoado. Muitas vezes Deus trabalha com a gente, está testando a gente, para a gente ver, para Deus ver até onde vai a nossa fé, e a gente não é aprovado. Não é. Eu lembro que alguns anos atrás, há 5 anos atrás, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Irmãos, eu tinha um salário excelente. Para você ter uma noção, 5 anos atrás, meu cartão alimentação era R$ 1.200. Eu tinha mais um cartão combustível de R$ 400. E tinha um salário maravilhoso. E do nada, eu perdi meu emprego. Aí você pergunta, você desesperou? Eu demais. Falei, Senhor, o que vai ser? Costumado chegar no mercado, Eduardo, falar assim para os meninos, pode pegar o que você quiser aí, ó. Pode pegar. Danone, bolacha, chocolate, ó, e passando o cartão. R$ 1.200. No mês de férias vinha dobrado. E quando você voltava, tinha um cartão de alimentação de novo, para você poder usar. E o Senhor fechou a porta. E Deus começou a trabalhar comigo a questão da fé, a dependência do Senhor. Irmãos, é maravilhoso a gente depender do Senhor. É maravilhoso. Sabe? Eu costumo dizer que hoje a gente vive muito melhor do que quando a gente estava lá atrás, eu trabalhando secular, empregado, tendo meu salário. Porque hoje eu vivo na dependência do Senhor. E eu lembro uma vez, eu desesperado, pastor, meu Deus, como é que eu faço? Me ajuda. Num dia à tarde, conversando com ele, e ele falou, o Espírito Santo, usando a boca dele, falou para mim assim, o dinheiro que você precisa, daqui para frente, está no bolso de Deus.
Então, tudo que você precisar, quando Deus achar que você vai precisar, Ele vai te dar o dinheiro. Irmãos, e tem sido assim. E tem sido gostoso demais, demais. Porque hoje, eu não tenho o que eu quero, eu tenho o que eu preciso para viver. Hoje, eu tenho aquilo que não me afasta de Deus. Porque muitas vezes, quando eu tinha condição, que eu trabalhava, que eu tinha o meu salário, eu decidia o que fazer. Ah, não, está sobrando, vamos para o culto? Não, vamos passear, vamos para Goiânia, vamos para o shopping, vamos para lá no Outlet, vamos para Brasília, vamos para algum lugar. E hoje não. Hoje veio o temor, porque quem está cuidando de mim é Deus. É o Senhor. E eu tenho vivido experiência, meus irmãos, sobrenatural, de usar a minha fé. Esses dias atrás, eu até contei, eu acho que eu contei para a mocidade, ministrando para os jovens. Eu estava indo para um almoço de família, numa outra cidade aqui próximo. E para mim ir para essa cidade, eu precisava passar dentro de uma outra cidade. E eu chegando nessa cidade, o Espírito Santo falou para mim assim: entra aí. Eu peguei o carro, eu ia virar para a esquerda, virei para a direita, entrei na cidade. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração, falou assim: procura tal pessoa nessa cidade. E eu cheguei, parei num restaurante, falei: onde que eu encontro fulano de tal? E a mulher falou assim: é aqui, você vira aqui, vai. E eu fui lá. E na hora que eu cheguei lá, eu olhei para aquele irmão, o Espírito Santo falou para mim assim: pega o dinheiro que você está na sua conta e transfere para ele. E eu, mais do que depressa, peguei meu telefone e falei: irmão, me dá o seu Pix. Jesus está mandando te dar o dinheiro. E ele: não, misericórdia. E eu transferi todo o dinheiro que eu tinha na minha conta para ele. E feliz, porque eu sabia que era Deus que estava dirigindo. E continuei a viagem, fui embora, passei e esqueci daquilo. Eu esqueci que eu tinha feito aquela ação que é para a glória de Jesus. E quando passou a semana, no decorrer da semana, no próximo sábado seguinte, eu estava em casa arrumando para dormir. Na hora que eu deitei, o Espírito Santo falou para mim assim: lembra o que você fez sábado passado? Aí eu lembrei, falei: nossa, meu Deus, é mesmo. O Espírito Santo falou assim: olha na sua conta. E eu olhei na minha conta, irmãos, tinha 6 vezes o valor que eu tinha dado. 6 vezes. 6 vezes o valor que eu tinha dado. E para ser bem sincero para vocês, não, para a glória de Jesus, não foi pouco dinheiro que eu dei para aquele irmão naquele dia. Era o que eu tinha na minha conta. Mas eu ouvi a voz do Senhor. Mas muitas vezes a gente escuta a voz de Deus e a gente fala assim: mas e eu? Como é que vai ser? O que vai ser de mim? E se eu precisar? Meu irmão, com a sua força, você pode até conseguir alguma coisa, mas você não vai conseguir tudo. Porque tem coisa que é só Deus. Não tem como. Tem coisa que é só Jesus. Não tem como. Não tem como. Eu tenho tido experiências com Deus de usar a fé. E às vezes, meus irmãos, não é nem para mim. Senhor, me ajuda a abençoar a tua casa. E Deus honra. Me ajuda a abençoar tal pessoa. E Deus honra. Alguns irmãos são mais próximos de mim aqui, convivem com a gente, sabe que Deus tem feito na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus tem constrangido a minha vida com as coisas que Ele tem feito. Mas tudo isso tem requerido de mim um sacrifício e outra, fé. Fé. Não me faz melhor do que ninguém, meus irmãos, mas eu tenho aprendido a confiar em Deus, a viver para Deus e ter fé num Deus que tudo pode. A gente fala que crê em Deus, que Deus tudo pode, Deus faz todas as coisas, mas vem uma dificuldade, a gente já corre e pega o dinheiro emprestado no banco. O carro estraga. Ah, estragou meu carro, nossa, meu Deus do céu, R$1.000 de conserto, vou ter que pegar um dinheiro no banco emprestado, pega 1.000, fica devendo 3.000 para o banco. E onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Chega uma enfermidade, não, eu tenho que pagar uma consulta especialista, é R$1.000, eu vou pagar, porque o camarada é especialista. Deus é especialista para curar toda e qualquer enfermidade, meus irmãos. E sabe o que é mais interessante? A gente sabe disso. A gente sabe disso, nós sabemos disso, a gente escuta isso aqui todos os cultos. Todos os cultos a gente escuta isso. Mas quando chega a situação na vida da gente desespera, a gente não usa a nossa fé. E a fé é algo muito interessante, que a nossa fé, ela é igual um órgão no nosso corpo, né? Igual os músculos do nosso corpo. Você precisa exercitar para ela crescer. Já viu a pessoa quando vai para a academia, ela começa a malhar, o corpo vai transformando, vai crescendo a musculatura, assim é a nossa fé. Você precisa trabalhar ela. E como que você trabalha ela diante dessas dificuldades que coloca à prova a sua fé? Mas quando acontece essa dificuldade, o que você faz? Muitas vezes, meus irmãos, Deus trabalha com a gente para a gente aumentar a nossa fé. Sabe o que a gente faz? A gente sai da igreja. Eu já fiz assim, comigo também já foi assim. Sabe, a gente precisa entender o trabalhar de Deus.
Meus irmãos, a gente só cresce apanhando. A gente é igual massa de pão, não adianta. A gente só cresce apanhando. Só cresce apanhando. Tudo que Deus requer, tudo que Deus trabalha com a gente é para aumentar a nossa fé. As nossas lutas, as nossas dificuldades. Lógico, é para atrair a gente para Ele, aproximar mais dEle, mas Ele está querendo aumentar a nossa fé. Sabe, a fé, aquela fé verdadeira, que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, que Deus vai fazer acontecer. Ah, mas se Deus não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se a porta não abrir aqui, meu irmão, Ele vai abrir a porta em algum lugar, eu tenho certeza. Ele não deixa o seu desamparado. Mas a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente não confia no Senhor. Sabe, eu escrevi aqui, a fé em Jesus é a marca de quem é salvo. A fé em Jesus é a marca de quem é salvo. Meu irmão, se você não tem fé em Jesus, você ainda não é salvo. Porque para você ser salvo, tem que crer no Senhor Jesus. Então, se você tem dúvida, mas Jesus, mas será, meus irmãos, confia no Senhor. Ele não desampara os seus. Ele cuida dos seus. Como os irmãos sabem, graças a Deus, nós temos um trabalho, um projeto, que a gente cuida de pessoas em situação de rua. A maioria dos irmãos sabe, mas vou falar aqui, talvez tenha alguém que está nos visitando. Nós temos um projeto chamado Irmãos Invisíveis. E é um trabalho, meus irmãos, que a gente faz com fé. Fé. Tem dia que a Janina fala para mim assim, você é doido, você é louco. Meu Deus do céu, você vai ser preso, misericórdia. Porque é fé, Mateus, é fé. Hoje nós conseguimos atender 50 moradores de rua por noite, quando a gente vai lá. A gente tem toda uma estrutura, né, dá um conforto para o morador de rua. E se a gente for avaliar tudo que a gente tem lá, meus irmãos, passa de 100 mil reais. E foi tudo conquistado através da fé, oração, fé. Eu lembro quando a gente começou o projeto, em 2019, inclusive um dia o evangelista Mateus estava com a gente, lá no começo, né? Eu estava arrumando para ir para Portugal, desempregado, sem dinheiro, falei, vou para Portugal, e Deus falou assim, você vai. E sabe como que Deus falou comigo? Eu tinha tanta fé que eu ia, que Deus usou um morador de rua para falar comigo. O Mateus estava comigo no dia, nós paramos na Praça Bom Jesus, e tinha 3 moradores de rua sentados, e eles desceram no carro, e eu desci para dar a volta. No que eu desci, o morador de rua falou para mim assim, eu te trouxe aqui para falar com você nessa noite. E o morador de rua, fedendo pinga, custando ficar em pé, entregou um recado de Deus para mim. E ele falou assim, você vai naquela nação, você vai voltar, e eu tenho uma grande obra com você, e isso que você vai estar fazendo hoje vai crescer, vai virar um projeto, e vai atender centenas de moradores de rua. Um morador de rua bêbado, há 5 anos atrás, falou isso para mim. Lá na praça, o Mateus estava comigo no dia. Ele falou isso para mim. Fé. E você acha que eu duvidei? Em momento algum. Eu fui para Portugal sem ter condições. Jesus abriu a porta e foi uma bênção, graças a Deus. Ficamos lá 22 dias fazendo a obra de Deus. E eu voltei e comecei a trabalhar no projeto, criando o projeto. E o Senhor sempre foi cuidando. E veio a ideia, irmão, de fazer um banheiro para os moradores de rua tomar banho. E quando surgiu a ideia, surgiu a pandemia. Começou a pandemia e fechou tudo, travou tudo. Nós não tínhamos dinheiro, todo mundo com medo, as pessoas não investiam em nada, porque não sabia como ia ser no outro dia. E aí eu falei para a Janaína, vamos fazer um banheiro. Eu falei assim, você é muito doido. Como? Não é que ela é incrédula, irmãos. A mulher sabe, edifica a sua casa, então a consciência dela é o zelo, a preocupação de mulher de casa, não é que ela é incrédula. E ela falou para mim, você é muito doido. Eu falei, vamos fazer. Quanto que a gente precisa? 20 mil. Mas como? 20 mil? Eu falei assim, para Deus não é nada. Mas é pandemia. Eu falei, o que é pandemia para Deus? Você acha que Deus não está no controle da pandemia? E 2 meses, irmãos, que nós colocamos no desejo de coração de fazer o banheiro, a gente fez o banheiro. 20 mil reais. Nós fizemos uma vaquinha online que deu 200 reais. Ficou 2 meses, 200 reais. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, eu vi a vaquinha lá, deu 200 reais, né? Eu falei, quanto você precisa? Eu falei, 20 mil. Beleza, vou mandar o 19.800 para completar a vaquinha. Pronto, fé. Em momento algum eu duvidei. Em momento algum duvidei. E o projeto foi crescendo, foi tomando toda uma estrutura, e a gente precisava de um caminhão. Vamos comprar um caminhão. Quanto nós temos? Nada, vamos comprar um caminhão. Mas como assim? Você é doido? Veio a segunda onda da pandemia, fechou tudo de novo. Foi agora que o caminhão vai vir. Porque, irmão, você acha que Deus precisa do comércio, da economia, tá ativa para te abençoar? Não precisa, meu irmão. Ele é Deus. Ele é Deus. Criamos uma vaquinha online e em pouco tempo nós conseguimos 80 mil reais e compramos um caminhão durante a pandemia também. Só para provar que Deus é Deus. Deus é Deus.
E hoje as pessoas falam para mim, rapaz, você nunca pensou em desistir? Jamais, nunca, 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 nunca. Já passei dificuldade demais com relação ao projeto, mas sempre confiando em Deus. Deus vai honrar, Deus vai suprir, Deus vai prover. Fé, irmãos, fé. Muitas vezes a gente chega lá debaixo do viaduto, não tem uma bermuda, uma calça para o morador de rua usar. E as meninas falam assim, nossa, hoje não tem bermuda. Eu falei, vai aparecer em nome de Jesus, vamos usar a fé. Passa um pouquinho, chega. Chega. Exercita a sua fé, meu irmão. Qual que é o seu impossível? Seja ele qual for, você está enfermo, está com câncer, tem alguém na sua família que está nas drogas, está no crime, isso para Deus é nada, não é nada, Ele faz. Eu lembro um dia lá no projeto, eu triste, não estava desanimado, estava triste, porque quando a gente começou o projeto, a gente sofreu muitas lutas, muitas perseguições, até mesmo de pessoas que poderiam estar ajudando, intercedendo, né? Naquela época, algumas pessoas, lá, unção da foto, tudo tem que tirar foto, tudo não sei o quê, e falou muita coisa. E um dia eu estava lá debaixo do viaduto, e chegou um missionário, e a gente não tinha roupa nesse dia. O missionário chegou para mim e falou assim, eu estava lá em casa, no momento devocional, o Espírito Santo mandou eu vir aqui trazer doações para vocês, a gente vai para a África, tinha umas roupas separadas para mandar para a África, o Espírito Santo falou assim, leva para ele que para a África eu cuido, leva para ele. Ele levou para mim, e ele falou assim, e o Espírito Santo manda de dizer que aqueles que estão falando que você tem unção da foto, que você tem isso, que você tem aquilo, Deus vai trabalhar com eles e todos eles vão precisar de você e você vai ajudar. E assim Deus fez. Para a glória de Jesus, alguns precisaram de mim, eu tive condições de ajudar, mas eu mantive a minha fé em Deus. Falei, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não desampara. O Senhor é Deus que cuida. O Senhor é Deus que abre a porta. Sabe? E essas pessoas que falaram de vocês, Daniel, tudo perdoado, irmãos. Tudo perdoado. E o perdão é outra coisa que Deus manda a gente ter. Nós lemos aqui, me chamai de Senhor e Senhor, e não fazei o que eu digo. Perdão. Olha só o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportamos uns aos outros e perdoamos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus irmãos, que dificuldade nós estamos tendo de perdoar nesses dias. Se o irmão passa, não dá paz do Senhor, não gostei, não fui com a cara do irmão mais. Aí sai falando para todo mundo que o irmão é exaltado, não dá paz do Senhor. Irmãos, tem hora que a gente não consegue. Você chega na igreja, tanta coisa, correria, às vezes você passa para alguém, e não é porque você não gosta do irmão, é porque é rotina, dia a dia. Não gosto. E a Bíblia manda a gente perdoar. Se teu irmão errar com você, perdoa. O fulano falou mal de você, está perdoado em nome de Jesus. Mas fulano levantou contra você, está perdoado em nome de Jesus, está perdoado. Quem não perdoa, meu irmão, está tomando um veneno, esperando o outro morrer. Isso é certo. Um dia eu falei para uma pessoa, para de tomar o veneno, esperando que o outro vai morrer, quem vai morrer é você. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas até mesmo com câncer, por causa de falta de perdão, por não perdoar o próximo. Mas meu marido fez isso, mas minha esposa fez isso. Mas minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. E Jesus te abandonou? Porque Jesus nunca nos abandona. Jamais, jamais. Mas Deus tirou meu emprego, eu estou revoltado. Irmão, tira essa revolta do seu coração. Libera o perdão. Libera o perdão. A pastora chamou minha atenção, o pastor chamou minha atenção. Mandou eu calar a boca, está perdoado. É Deus trabalhando comigo. Irmãos, a gente tem que entender que nós estamos na casa do Senhor. E se a gente não melhorar, a gente não vai para o céu. Se a gente chegar aqui e ficar do jeito que a gente está, a gente não vai para o céu. Não adianta, irmãos. Nós estamos aqui para ser trabalhado por Deus. E como que Deus vai trabalhar com a gente? Usando vocês. Usando nós. É um ajudando o outro, trabalhando com o outro. Ontem a gente estava aqui na hora do almoço, né, pastora? E a gente pegando no pé, né, Mateus? E rindo, provando alguns irmãos, né, Edson? O Edson é bênção. Glória a Deus pela vida do Edson. Né? E depois eu fiquei pensando, rapaz, como que Deus usa para provar a gente, uns irmãos? Quiser abençoar demais. Toca na ferida. Mas é Deus trabalhando com a gente. E aí eu vou espinhar, não, vou sair da igreja. Sai fazendo bico. Não gostei. Não gostei. Irmão, vigia. Vigia. Porque falou grosso comigo, porque falou fino, porque olhou diferente, porque... Não, irmãos, para de dar desculpa. Vamos servir ao Senhor. Deus tem tanto para a gente. Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Deus tem tanta coisa para entregar para a gente nas nossas mãos. E a gente está perdendo essas coisas por falta de perdoar o irmão. Você erra com alguém? Você já errou com alguém? Quem já errou aqui? Eu já errei demais. Erro demais.
Tento não errar, meus irmãos, mas erro demais. Demais, demais, demais. Se não for o Senhor, a graça do Senhor, a gente erra o tempo todo. Mas se alguém errar com você, perdoa, meu irmão. O Senhor nos perdoou, a gente leu lá. Jesus, assim como Deus nos perdoou, assim como Jesus nos perdoou. E se Jesus, pensou se Jesus falava, não gostei não, porque o Nicolas fez tal coisa errada, estou de mal, vou virar a cara para ele. E se Jesus virar a cara para você, o que vai ser da sua vida? Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre nós o tempo todinho, olhando, cuidando, a mão do Senhor estendida. Imagina se Jesus fala assim, eu vou virar as costas agora para a sede, não gostei da sede não, para. Não deu paz do Senhor para mim? E aí? Irmãos, falhos nós somos demais, mas é a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. Então, se alguém errou com você, perdoa. Perdoa. Porque me chamar de Senhor, Senhor, não fazer aquilo que eu digo. O Senhor manda você perdoar. Sabe aquela situação lá atrás, aquela pessoa que te fez mal, te fez chorar, te fez sofrer? Sabe aquela pessoa que pegou dinheiro emprestado com você e nunca pagou? Perdoa. Irmãos, é maravilhoso demais quando você perdoa e traz paz para o seu coração. Esse tempo atrás uma pessoa pediu um cartão emprestado para mim, pessoa próxima da minha família, muito próxima. Eu preciso comprar um negócio ali, tem como? Tem sim. Passou o cartão, R$1.000, não pagou uma parcela. E aquilo foi me dando uma raiva. Eu falei, não é possível, misericórdia. E eu falei, o Senhor está trabalhando comigo. O Senhor está trabalhando comigo. Mandei a mensagem e falei, fica tranquila, está perdoado. Em nome de Jesus, está perdoado. No mesmo dia, a pessoa falou assim, Deus mandou te dar esses R$1.000 aqui para você. Pronto, fui lá e paguei a dívida. E se eu tivesse ficando alimentando ódio? Não vou nem conversar mais não vou nem na casa mais, porque, sério, tá me devendo. Que isso, meus irmãos, perdoa logo, perdoa agora. Tira essa angústia do seu coração, tira essa tristeza do seu coração. Outra coisa que Deus manda a gente ter esperança. Ter esperança. Olha só o que diz 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Meu irmão, tem esperança. Gente, como é difícil você estar perto de uma pessoa desanimada, já viu? E é engraçado que se você ficar perto de uma pessoa animada, a pessoa fica falando só coisa boa, não, vai dar certo, não, beleza, que coisa boa, vai acontecer, você fica animado. Mas já viu ficar perto de pessoa desanimada? Tinha uns irmãos na igreja aqui que eu tinha um costume de ir na casa deles, eu parei de ir na casa, porque era só, nem luta, nossa, meu Deus, nossa. E você vai falando assim, gente, mas pior que é mesmo, é verdade, a gente só passa luta. Nossa, mas é tudo difícil. Você vai ficando igual a pessoa. Anime, irmão, tem esperança. Misericórdia, tenha esperança. Jesus já pagou o preço por nós. Jesus já comprou tudo pra gente. Jesus já curou todas as nossas enfermidades na cruz. Tem esperança. Mas Ele não fez a minha vida, mas Ele vai fazer. Mas se Ele não fizer, lá no céu não vai ter esse problema que você está passando. Então lute para você ir para o céu. Tem gente que vai ficar fora do céu por falta de esperança divina. Como é que pode? Tem gente que não tem esperança nem na volta de Jesus mais. Não, mas tem mais de 2.000 anos, está falando que vai voltar, nunca vem, não, vou esperar mais não. Aí Jesus vem e vai ficar. Tem esperança. As coisas vão melhorar. Mas você não sabe o que eu estou passando. Sim, eu não sei, você não sabe o que eu passo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós, meus irmãos. A gente precisa perder esse medo, perder esse desespero. A gente desespera fácil demais. Tem gente que desespera fácil demais. Meu Deus do céu, sabe? Irmãos, eu sei que as coisas não tão fáceis. A gente está vivendo um período difícil na nossa nação. As coisas têm encarecido demais, né? Um pacote de arroz hoje é mais de R$35. Então assim, as coisas não é fácil. Mas eu tenho certeza que Deus não tem deixado faltado na casa de ninguém, meus irmãos. Não tem. Lá em casa tem faltado. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado com a cesta aqui na igreja. Não tem. Então você precisa falar na secretaria. Você precisa comunicar. Comunicar aos santos as vossas necessidades. É mandamento. Você acha que o pastor vai eu acho que é irmã. Não, irmão. Você tem que chegar e falar. Fala. Deus quer te abençoar. Mas muitas vezes a gente é tão egoísta, tão cheio do querer, tão cheio de coisa que a gente não quer, sabe? Tão exaltado que não quer, não gosto da satisfação da minha vida para ninguém não. Pois é, e por isso você está nessa situação que você está. É aquele ditado, né? Tem gente que não dá seta no trânsito só para não falar para onde está indo, não gosta da satisfação. Para que eu vou dar seta? Tem gente que é desse jeito, já viu?
ignorância e está na prova. Meus irmãos, tenham esperança. Jesus vai voltar, nós vamos morar no céu. Lá não vai ter luta, lá não vai ter dificuldade, lá não vai ter prova, lá vai ser só gozo eterno. Ah, mas enquanto eu estiver aqui, sirva Ele, Ele vai cuidar de você. O Senhor não desampara os seus, o Senhor não fecha os olhos para aqueles que são seus. Mas você é do Senhor? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Você é do Senhor? Você tem compromisso com Deus? Você serve a Deus? Ou você toma suas decisões? Como eu falei no início, o que tem de gente tomando decisão por conta própria, meus irmãos, nós estamos buscando lutas para nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Tem hora que a gente arruma uma luta para a gente, para que eu vou arrumar essa luta para mim? Por falta de direção, buscar em Deus o caminho. Senhor, busque, Senhor. Eu costumo fazer isso todos os dias. Senhor, acorde de manhã, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Eu costumo falar muito com os jovens, quando estou ministrando para eles. Procure ter intimidade com o Senhor. Muitas vezes a gente quer que Deus fale com a gente. Senhor, fala comigo, que Deus está falando e você não está ouvindo. Você quer que Deus fale com você para você ouvir a voz de Deus, mas Deus fala através das situações. Deus fala através das pessoas. E quando Deus fala com você, o que você tem feito? Porque às vezes Deus fala com a gente esquece. Aconteceu uma situação comigo lá no Banho Solidário, uns 10 dias atrás. Na verdade, uns 12 dias atrás, meu pai mandou uma mensagem para mim, falou: Daniel, olha, eu estava orando para você, e o Espírito Santo me mostrou você conversando com uma pessoa, e a pessoa te xingava muito, xingava, e a pessoa tentava avançar em você, e você dava um murro, 2 murros na cara da pessoa, um com o direito, com a esquerda, a pessoa caía desmaiada no chão. Vigia, meu filho. Falei, amém. Guardei aquela palavra no meu coração. E nós estávamos lá no Banho Solidário, e chegou um morador de rua enviado pelo Satanás. Aquele menino veio, mas veio com tudo. E ele, desde o início do banho, dando trabalho, e aí ele falou assim: eu vou ficar por último, e foi ficando. E aquele rapaz veio na minha direção e começou a me xingar, E ele chegou assim, perto do meu rosto, meus irmãos, ele cuspia na minha cara assim, ó, me xingando. E aí eu dei um passo para trás, coloquei uma posição de segurança, que a gente aprende na luta, e eu pensando, olhando para ele assim, falando: rapaz, eu consigo derrubar ele na porrada aqui, certeza. Eu derrubei ele. E eu empurrando ele: não, chega para lá, por favor. E eu lembrei do que meu pai falou para mim, a revelação que Deus tinha mostrado para meu pai. O quão é importante, meus irmãos, a gente lembrar daquilo que Deus fala com a gente, não só das promessas, mas aquilo que Deus fala nos exortando, nos alertando. A gente precisa estar atento a isso. Porque numa situação dessa, o nosso eu quer fazer o quê? Você quer quebrar a pessoa. Como assim? Eu saio da minha casa, eu venho com a minha família, eu estou aqui cansado, estou dando comida, estou dando banho, cortando o cabelo, dando roupa limpa, perfume. O cara vai ganhar coberta, vai ganhar agasalho e ainda vem querer bater em mim? Como assim? E eu lembrando. E ele falava, meu pai falava assim: cuidado. Falei: guerreiro, Deus te abençoe, fica tranquilo. Afastei. E viu que comigo não ia ter como, foi para cima de outro integrante do grupo. Mas eu tomei o cuidado daquilo, eu fui precavido, eu pude ter discernimento, porque Deus falou comigo, sabe? Deus usou alguém para falar comigo. E muitos de nós, meus irmãos, Deus tem falado que vai trabalhar conosco, Deus tem falado que vai levantar uma prova, uma luta, e quando essa prova chega, a gente sai da igreja. Quando a luta chega, a enfermidade chega, a gente desespera, a gente: não vou na igreja mais não, porque eu estou servindo a Deus para quê? O que Deus tem feito comigo? E Deus tem te avisado que vai ser assim. Por que você não confia no Senhor? Para que o desespero? Para que o medo? Para quê? Temos que ter o medo, sim, é sadio, você precisa ter medo. A gente cita sempre o exemplo aqui, quando vai atravessar a rua, você precisa olhar, precisa ver se vem carro ou não. Mas confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O Senhor cuida dos seus, seja um deles, só isso. Outra coisa é que o Senhor manda a gente ter bondade. O Senhor manda a gente ter bondade. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê aos outros mal por mal, mas segui sempre o bem. Portanto, uns para com os outros, como para com todos. Quando alguém te faz mal, o que você faz com a pessoa? Mas fulano fez mal para mim. Não, aí não, tem que pagar. Para de desejar o mal para alguém, para os outros, meus irmãos. Para de desejar o mal para os outros. Mas fulano tem que estar certo. Meu Deus, tem que estar certo, tem que fazer isso mesmo. É porque olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Porque ele fez isso. Mas fez isso com fulano, fez isso com ciclano, falou mal. Não, meus irmãos, tenha bondade no seu coração. Seja bondoso, seja misericordioso.
seja compassivo, seja compreensivo com os outros. Todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos às falhas, todos nós. Eu escrevi aqui, quando tratamos alguém sem maldade, refletimos o amor de Deus. Reflita o amor de Deus. As pessoas precisam olhar para a gente e ver o amor de Deus na nossa vida, meus irmãos. Precisa. O mundo está mal, as pessoas lá fora estão cansadas, fadigadas, as pessoas lá fora estão exaustas. As pessoas lá fora estão pensando em tirar a vida. As pessoas lá fora estão querendo morrer. Elas precisam ver o amor de Jesus na sua vida. Ela precisa olhar para você e falar assim, fulano é diferente. Eu preciso, sabe? As pessoas lá fora estão sofrendo, Lars. Demais. 2 semanas atrás a gente estava lá, chegou um rapaz, e eu falei para ele, cara, vamos para a igreja. Vamos para a igreja comigo. Eu venho te buscar. E ele chorando. Ele falou para mim assim, eles me chamam de pastor, não sou pastor, tá bom, meus irmãos? É porque lá eles me chamam de pastor. Ele falou assim, pastor, eu não consigo. Eu pequei, eu errei feio contra Deus. Eu magoei Jesus demais. E aquele homem chorava, e só chorava. E eu abracei ele, não, vamos para a igreja, vamos, Jesus te ama, Ele está te esperando, tal. Você não blasfemou contra o Espírito Santo, tal, e não, mas eu errei feio demais, tal. E eu falei, tá, e o que você fez? E ele falou, eu tenho vergonha de falar. E aquilo foi gerando temor no meu coração, meus irmãos, porque é triste, a gente faz trabalho com pessoas em situação de rua, é triste ver que precisou chegar lá para ter o temor, sabia? É muito triste. Muito triste. Os jovens sempre vão lá, dar uma força pra gente e ver de perto, né, Mateus? E aquele jovem falou para mim assim, eu falei, tá, o que você fez de tanto errado? O que você fez? Fala para mim. E ele falou para mim assim, ó, eu tomei Santa Ceia em pecado. Coisas que para muitos aqui é normal. E aquele jovem, no desespero, angustiado, chorando, ele falando para mim, eu tomei Santa Ceia em pecado. Eu tenho vergonha de voltar na igreja. Eu era líder de louvor. Eu saí com a menina da equipe de louvor e a gente pecou e eu tomei Santa Ceia. E de lá para cá minha vida foi descendo e hoje eu estou nessa situação. E eu falei para ele, vamos para a igreja, vamos comigo para a igreja. E ele tem ido lá, eu tenho tentado convencer ele, quem convence é o Espírito Santo, eu tenho falado com ele, eu tenho certeza que daqui um dia ele vai estar aqui com a gente. Em nome de Jesus, eu tenho orado para Deus poupar a vida dele, para que ele possa ter um encontro com o Senhor de verdade e Deus mostrar para ele que Deus é misericordioso, que Deus que perdoa, né? Mas eu fico pensando assim, meus irmãos, quantos de nós estamos aqui dentro da igreja na mesma situação? A gente, muitas vezes, precisa chegar lá fora para valorizar o que a gente tem aqui. Eu mostrei para a pastora ontem uma foto de uma pessoa que estava com a gente aqui na igreja, sim, aqui na igreja, lá no banho solidário, jantando, pegando coberta. Ah, aqui na igreja, sim, Daniel, congregava com a gente quando era no outro templo aqui, ó, tá na rua, tá na droga. A gente precisa esperar chegar lá. A gente precisa chegar numa situação dessa, onde que as pessoas olham para você e olham para você como se fosse um lixo. E o que a gente está fazendo quando a gente está aqui na casa do Senhor? E Deus está falando conosco nessa noite. Me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que vos digo. Você tem feito aquilo que o Senhor tem mandado você fazer? Como está a sua vida de consagração, Senhor? Como está a sua vida de oração, Senhor? Como está? Como está a sua vida de rendição? Nós já falamos aqui como está a sua fé, como está seu perdão, como está a sua esperança, como está a sua bondade. Como é seu coração? Seu coração é bondoso? Você tem misericórdia das pessoas que estão lá fora? Você tem misericórdia das pessoas que estão em volta de você, estão passando por dificuldade? E outra coisa que Deus manda a gente ter, que já faz ligação com bondade, é generosidade. Olha só o que diz a Bíblia, Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Não sejamos insensíveis às necessidades dos outros. Quando você vê alguém com necessidade, o que você faz? Quando você vê alguém com fome, o que você faz? Quando você vê alguém pedindo um copo com água, o que você faz? Hoje em dia a gente tem serviço de monitoramento nas nossas casas, né? Coloca uma câmera lá, coloca um interfone, e aí a pessoa toca o interfone, você olha lá e fala, não, nem vou lá. Lá em casa eu já falei para os meninos, tocou, atende, mas quem é? Quem é? Tá precisando o quê? Ah, eu quero uma comida, calma aí, nós estiver aqui, vamos arrumar. Ah, eu queria uma roupa, vamos arrumar. Vamos arrumar.
Como é que está a nossa generosidade, meus irmãos? Porque a gente quer receber. Não, eu quero, me dá, Senhor, me dá, eu preciso. E o que você tem feito aquilo que Deus tem dado para você? Porque nós somos dispenseiros do Senhor nessa terra. As bênçãos que Deus nos dá é para a gente ajudar aquelas pessoas que precisam. Nós somos mordomos, nós administramos aquilo que Deus tem nessa terra. O carro que você tem, você sabia que não é para você? É para você usar em prol do serviço de Deus. Você cuida, você lava, você manda arrumar, mas é para obra, meu irmão. É para obra. A casa que você mora é para você ser bênção na vida de alguém. Deus não nos colocou onde nós estamos à toa, meus irmãos. Não colocou. Não adianta. Não adianta. A gente tem muita ajuda dos nossos irmãos espíritas, né? Graças a Deus pela vida deles. Muita ajuda dos nossos irmãos espíritas. E às vezes, Daniel, tem como você vir aqui? Eu vou lá. Vou sim. Vou. Ah, onde você está? Eu estou aqui no centro. Beleza. Vou lá. Eu falo assim, Senhor, eu não estou indo lá à toa. Não é à toa. Tem um propósito. E aonde eu chego, eu falo de Jesus, meus irmãos. Eu falo de Jesus. Não tenho vergonha. Ah, a rádio é católica. Oh, que bênção. Chego lá. É Deus. Porque se não é Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é Deus. Só que a gente tem vergonha de falar de Deus que a gente serve. Tem gente que é agente secreto de Deus na empresa, na rua, no comércio. Né, Clésia? Mas você é crente? Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi, infelizmente. Mas você é crente? Não tenha vergonha. As pessoas estão esperando a generosidade que está em você para ser abençoado, sabia? Muitas vezes a generosidade que Deus colocou em você vai salvar alguém. Vai abençoar a vida de alguém. Como é gostoso, meus irmãos, você poder abençoar a vida de alguém. Eu já precisei ser abençoado, já contei para vocês aqui. Nós passamos uma dificuldade financeira muito grande uma vez, enorme, misericórdia, que luta. Meu Deus, nós não tínhamos o que comer. Não tínhamos o que comer. Nós juntávamos moeda para poder ver se conseguia comprar um pão de queijo para comer de manhã e ia ver o que ia acontecer. E uma vez eu vendo minha mãe orar, quando a gente era pequena, a gente passava muita luta, e ela abria a geladeira, Senhor, eu ministro a bênção nessa geladeira, a verdura, a fruta e tal. E eu falei, eu vou fazer igual minha mãe. Levantei minha mão, Senhor, que essa geladeira possa encher de verdura, de carne, que essa dispensa aqui, fiz aquela oração. Passou um pouco, o pastor chegou lá em casa com uma cesta gigante. E eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu estava precisando demais. E aquela alegria que eu senti, na hora que ele saiu, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, me permita fazer mais pessoas sentir essa alegria. Me usa, me dê condições para que eu possa ajudar mais pessoas a sentir essa alegria que eu senti. De ter a vontade de comer e receber o alimento para comer. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente ajuda mais de 300 famílias por mês, do ano sexta, graças a Deus, para a glória de Jesus. Mas lá atrás eu precisei. E a gente não entende o processo, meu irmão, pelo amor de Deus. Sabe essa luta que você está passando aqui hoje? Lá na frente, você vai ajudar alguém na mesma situação. Na mesma. Ah, eu estou desempregado, eu tenho 10 filhos para cuidar. Está muito difícil, beleza. Deus vai cuidar de você aqui, e lá na frente você vai encontrar alguém com 10 filhos para cuidar, passar necessidade, você vai falar assim, passei por isso, Deus me honrou, Deus me abençoou e tal, Deus vai te abençoar. Porque é muito mais fácil você falar daquilo que você vive. Muito mais fácil. Ó, Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também, pronto, acabou. A gente tem o Clésio aqui, ó, o presbítero Clésio, que conta pra gente que ele usava droga. Né? É até difícil de imaginar o Clésio usando droga. Né? Mas ele... Agora pensa, irmãos, a pessoa que conheceu o Clésio no mundo lá das drogas, do crime, olha para ele hoje e fala, rapaz, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Mas a gente é agente secreto de Deus, a gente não mostra quem que a gente é, a gente não mostra a nossa identidade, as nossas atitudes diz que a gente crê em Deus, mas a gente vive como se Ele não existisse, que é o tema da nossa mensagem. As nossas atitudes, Deus vai abençoar. A pessoa chega, que luta que eu estou passando, meu Deus, Deus vai abençoar, pronto. Só isso, irmãos. Não, vem cá, eu vou orar por você. Vem cá que eu vou orar por você. Lá no Viaduto é desse jeito. O camarada chama, pastor, nossa, pastor, misericórdia. Não, vem cá, vamos orar. Chega na janela, vem cá, vamos orar agora, é agora. Só que a gente vai protelando, porque a gente tem muita coisa para fazer. Cadê a generosidade do seu coração? Onde está a sua generosidade?
Como eu falei, a generosidade no seu coração vai salvar vidas, meus irmãos. Só que a gente prefere dizer que Deus está trabalhando com o irmão. Isso é Deus trabalhando, porque o irmão foi muito mal. Isso é Deus trabalhando. E se for Deus trabalhando com você a sua generosidade, como é que vai fazer? Porque Deus pode colocar o irmão na prova, tirar tudo da casa dele, para ele precisar de uma cesta, e tocar no seu coração para você dar. Mas aí, como você sabe da história de irmãos, você vai falar assim, é Deus trabalhando. E se for Deus trabalhando com você, para ver se você vai abençoar o irmão? Sabe por quê, irmãos? Porque se você não abençoar aquele irmão que Deus falou para você abençoar, Deus vai usar outra pessoa e vai abençoar, isso é certo. Mas e você? Eu estava indo para Brasília esse dia para trás com o pastor, e contando para ele uma visão que Deus me deu. Do plano de Deus, como que lógico que é simbólico, é só para vocês entenderem, mas vocês já andaram de Uber, sabe como funciona a Uber, né, aquele aplicativo? É como se Deus olhasse lá de cima, para a gente aqui na terra, e nós fôssemos os carros da Uber. Então eu estou aqui, preciso de um carro, preciso de um socorro, e aí eu aciono, faço a minha oração, eu faço uma chamada para Uber, que no caso aqui é Deus, e Deus olha quem está perto de mim para poder ajudar. Quem está perto com o coração aberto para poder ajudar. Aí ele pega e fala assim, não, o Laércio está pertinho dele, ó, aciona o Laércio. Tocou uma chamada para o Laércio. Não é o caso do Laércio, que ele é uma benção. Mas muitas vezes a gente sabe o que a gente faz? Recusa a chamada. Aí Deus fala assim, não, vou chamar o Jean lá na porta. Vai demorar a chegar aí, viu, a sua benção, mas eu vou usar outro lá na porta. Porque o mais distante está com o coração aberto. E Deus querendo usar a gente para abençoar a gente do nosso lado. Mas Deus às vezes tem que pegar alguém lá nos Estados Unidos e abençoar alguém aqui em Anápolis. Porque aqui em Anápolis não tinha alguém com o coração aberto para abençoar aquela pessoa. Porque a vontade de Deus não vai acontecer. Você querendo ou não vai acontecer. Mas e aí? E se Deus queria te usar e você não foi usado, como vai ser para você? E na hora que você precisar? E na hora que a chamada for você que fizer? Na hora que for você que fizer a chamada. Agora eu preciso da corrida, eu vou chamar. Aí Deus fala assim, vai, dano que se recebe. Aí Deus olha, ixi, seu saldo está devedor aqui, ó. Da última corrida você ficou para pagar depois e não pagou. Como é que vai fazer? E é assim. Deus olha lá de cima, meus irmãos, está vendo todos nós. E para Ele, todos nós somos alguém com possibilidade de abençoar alguém. Só que Ele quer usar a gente, Ele chama a gente, não, essa eu não quero não, porque essa aqui não vai me dar lucro. Já viu isso? O que eu vou ganhar? Ah, eu vou ajudar o Watson, mas por quê? O que o Watson tem para oferecer para mim? Por que eu vou ajudar o Watson? Não, Senhor, essa chamada aqui eu não vou querer não, manda outra. Ah, agora é o Marcão. O Marcão ele é marido de aluguel, se eu precisar arrumar um chuveiro, do Marcão eu vou aceitar aqui, vem. Deixa o seu interesse de lado, meu irmão. Atenda a voz do Senhor. Deixa Deus usar a sua generosidade para salvar vidas. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar vidas através de você. E o último tópico que eu quero falar aqui nesta noite, talvez o mais importante de todos, a gente poderia falar aqui centenas de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que nós estamos demonstrando que cremos no Senhor, mas estamos vivendo como se Ele não existisse. Mas o último tópico, o Senhor manda a gente congregar. O evangelista Mateus, na terça-feira passada aqui, deu um estudo excelente. Meu irmão, se você perdeu, eu te convido a ir lá no YouTube, no Facebook, e vá assistir. Foi 1h30 de estudo do céu, falando demais sobre isso aí, ó. Não deixando nossa multa congregação, como é costume de alguns, antes temos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que aproximando aquele dia. E sabe o que me chama a atenção, evangelista Mateus? Que quanto mais aproxima aquele dia, mais as pessoas distanciam da igreja. E é engraçado que é o contrário, ó. Ele manda a gente congregar, quanto mais aproximando o dia. E quanto mais está aproximando o dia, as pessoas mais estão deixando de congregar. Escutei uma palavra na igreja, não gostei, não vou mais na igreja. Pronto. Simples assim. E a Bíblia está falando que está aproximando aquele dia, meus irmãos. Meus irmãos, é essencial a gente congregar. Não tem como a gente aumentar a nossa fé, a gente aprender a perdoar, aprender a ter esperança, bondade, generosidade, se a gente não congregar. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente é alimentado. É aqui que a gente é fortalecido para a gente brilhar lá fora, para a gente fazer a diferença lá fora. Mas e você não vem na casa de Deus? Como é que faz? Ah, eu trabalho, mas será que você não consegue vir mesmo? Tudo é motivo para a gente ir na casa de Deus, já viu? Tudo é motivo para não ir na casa de Deus. Meus irmãos, é muito importante a casa de Deus. E não só congregar, mas trazer alguém de fora.
Eu gosto muito de falar isso. Lá, todo morador de rua chega para conversar para a gente, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, até chato, vamos na igreja, vamos comigo na igreja. Só que, infelizmente, a gente lida com pessoas que estão sob efeito do crack, da cocaína, da bebida, e a pessoa até fala assim, não, eu vou, aí chega na hora, não vai, porque já saiu, se perdeu, né? Mas a gente precisa, meus irmãos, congregar e trazer as pessoas para Jesus, trazer as pessoas para a igreja. Meus irmãos, nós estamos num culto evangelístico nessa noite, um culto de domingo. E eu te pergunto, quem você chamou para vir aqui nessa noite? Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Olha só, deixa eu contar para vocês o que aconteceu 20 dias atrás. Minha mãe é pastora numa igreja ali na Santa Maria de Nazaré. E teve uma festa de aniversário da igreja, a gente foi lá, foi uma bênção. E lá na Santa Maria, uma moradora de rua chamava Bruna. E ela ficava lá na Santa Maria, no Jundiaí, naquela região. E a gente ajudou algumas vezes, deu coberta. E ela ficava o dia inteirinho bebendo pinga. Menina de 19 anos. E aí minha mãe saiu para ir para a igreja na sexta-feira, ela estava no ponto de ônibus na porta da casa da minha mãe falou assim, vamos para a igreja. Ela, eu vou, daqui a pouco eu chego lá. E ela chegou, sentou lá atrás com a garrafinha de pinga, bebeu o pinga, o culto todinho, levantou, foi embora. No domingo minha mãe, vamos para a igreja de novo. Ela, eu vou, pastor, eu vou para a igreja, daqui a pouquinho eu chego lá. Chegou, sentou no último banco lá atrás, garrafinha de pinga, ó, bebendo a pinguinha dela dentro da igreja, no último banco. O pastor pregou, foi uma bênção, encerrando o congresso, encerrando a festa, Deus falou assim, faz apelo para a Bruna, fala para ela aceitar, precisa aceitar. Minha mãe, Bruna, Jesus te chama, hoje, entrega essa vida para o Senhor. E ela relutou no banco um pouquinho, e ela bêbada lá, e ela falou assim, não vou não, vem cá. E minha mãe, vou lá. Estenda a mão, igreja. Orou por ela lá no banco, e Deus falou para ela assim, ó, através da boca da minha mãe, hoje eu estou tirando esse sofrimento da sua vida. Hoje eu estou tirando esse sofrimento da sua vida. É uma menina que a mãe faleceu muito nova, o pai arrumou outra mulher e ela não aceitava, e o pai começou a agredir, ela foi para a rua, começou a usar droga, bebida, uma menina de 19 anos, bonita, nova menina. E ela terminou o culto, ela foi lá na minha mãe e falou assim, pastora, eu vou embora, estou com muito sono, eu vou embora dormir, obrigado pela oração. Saiu, a garrafinha de pinga ficou lá no chão da igreja, ela foi embora. E ela dormia na porta da casa da irmã da igreja da minha mãe, uma casa bem chique, tem lá na Santa Maria, ela dormia no alpendre da casa. E ela saiu da igreja direto para lá, foi com essa irmã, chegou lá na porta, deitou e não levantou mais. Segunda-feira de manhã, a irmã abriu o portão, a menina estava lá, Bruna, morreu. Salva, liberta, transformada, porque Jesus falou que ia mudar a situação dela, e ela foi embora e deixou a pinga dela lá. Deus fez ela ter um sono, que falou assim, pastor, eu vou embora que eu estou caindo de sono, eu vou embora dormir. Ela deitou e não acordou mais. Uma invisível se fez visível lá no céu. Lá no céu. Está com Jesus. E aquela pessoa da sua casa que não conhece o Senhor, aquela pessoa da sua casa que está afastada do caminho do Senhor, e se ela não acordar amanhã? Você convidou para vir no culto hoje? Você falou de Jesus para aquela pessoa hoje? É muito sério, meus irmãos. Muito sério. Nós temos o melhor dessa terra, que é a palavra de Deus. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é a casa de Deus. Mas nós não podemos ser egoístas. Não gosto de congregar. Você precisa congregar. E além de congregar, você precisa trazer mais um com você. Precisa. Eu tenho certeza que todos nós aqui na nossa família tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Na minha família tem. Nós somos filhos, lá em casa nós somos 4 irmãos, filhos de pastor. Eu tenho um irmão que não entra na igreja, tem raiva de igreja. Mas Deus vai salvar ele. Eu oro para ele todos os dias. Deus vai salvar ele. O Senhor não deixa partir sem fazer aliança com o Senhor. Não deixa. Mas a gente não quer vir na casa do Senhor, como é que a gente vai trazer mais um? Como é que você vai falar assim, não, vai lá na igreja. Aí você vai estar lá, não vou estar lá não. Aí você vai, é bênção. Como, meus irmãos? Como? 2011, nós estávamos bem financeiramente, Janaína estava gestante do nosso primeiro filho, tudo mil maravilha, era o primeiro neto da parte do meu pai, primeiro neto da parte da família dela, e nós trabalhando, ganhando dinheiro, bem, eu falei para ela assim, vamos no culto? Vamos não, hoje não, vamos lá no shopping. Vamos no culto? Não, hoje nós vamos lá no Flamboyant, lá em Goiânia.
Entrou um dinheirão bom, nós vamos lá gastar. Vamos no culto? Não, hoje nós vamos na pizzaria. E nós foi começando a afastar dos caminhos do Senhor, nós dois. Congregava aqui do outro lado da rua e nós fomos distanciando, Clécio. Para a igreja não vamos não. Pastor Marcelo, hoje nós vamos. Não, hoje não, também não. Mas hoje é domingo, não. Para que congregar? A igreja é nós. Nós somos a igreja. Aquele negócio, né, Mateus? Igreja sou eu. E o Senhor, por sua misericórdia, meus irmãos, por Ele nos ama tanto, Ele fala assim, eu preciso acordar esses dois. Preciso trabalhar com esses dois, porque não é possível, eu vou perder eles. E Deus colocou nós numa prova. E Deus começou a arrochar. E é interessante que a gente, mesmo nessa situação, a gente crê em Deus. Crê em Deus. E a gente começou a luta, a gente, Senhor, tem misericórdia. Jesus do céu, misericórdia. Mas não fazia aquilo que o Senhor mandava. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Não congregava, não orava, não buscava, não santificava, não queria saber de nada. De nada. Mas crendo em Deus. Meu irmão, não basta você crer em Deus. Você precisa crer em Deus para ser salvo, tal, mas você precisa viver conforme Ele manda você viver. Porque Ele existe, Ele é real. E nós entramos numa prova, meus irmãos. E essa prova só finalizou quando Deus tirou a vida do nosso filho. Deus tirou a vida do nosso filho. Deus tirou. A gente começou a reforma na nossa casa, a gente não conseguiu concluir. A gente tinha um carro que a gente andava, o carro foi preso, a moto foi presa. Deus tirou o emprego. Deus tirou tudo. E a Janaína gestante, de 8 meses, Deus tirou a criança. E aí, eu lembro, lá no hospital, no dia que a gente chegou lá, aquele desespero. E o médico foi muito sem educação. E a gente, por ser da área da saúde, tem conhecimento, a gente chegou lá e tudo foi muito rápido para ser atendido. E o médico olhou para a Janaína, me chamou lá fora e falou para mim assim, esquece bebê, acabou bebê, desce lá, faz a ficha, entra lá no quarto, dá um beijo na sua esposa, porque talvez nem ela escapa. E aquilo me bateu um desespero, eu corri na recepção, fiz o cadastro, voltei para o quarto, dobrei meu joelho, batia na cama, Senhor, Senhor, o Senhor pode, a tua palavra diz, Senhor, Senhor, e as promessas, Senhor. Eu vivendo como se Deus não existisse, querendo que Deus fizesse vivo e agisse na minha vida. Ele poderia reviver a criança? Poderia. Mas aquela situação precisava eu passar e ela passar para a gente poder acordar, para a gente poder despertar. Crendo em Deus, porque eu criei em Deus. Na hora eu ajoelhei, falei, vou orar. Jesus vai ressuscitar aquela criança. Mas eu vivia como se Ele não existisse. Estava nem aí para Ele, não ia nem na casa dele. Nem falava com Ele. Mas na hora do desespero, o que eu fiz? Fui clamar ao Senhor. E a gente é assim, já viu? A gente não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar. Mas na hora que a luta chega, é o primeiro a chegar aqui na igreja. Para que você vai esperar a luta chegar para você ser o primeiro a chegar na igreja, meu irmão? Para que você vai esperar a luta chegar para você começar a jejuar, para você começar a orar, para você poder começar a santificar a sua vida? Você vai esperar a luta chegar? E foi desesperador, meus irmãos, porque ela entrou para o centro cirúrgico e não vinha. E eu lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Deus não falava nada. E minha mãe chegou no hospital para ficar comigo, e eu desesperado. E poucos dias antes, minha mãe tinha falado para mim assim, meu filho, sua Bíblia ficou aqui em casa, quando você era solteiro, leva a sua Bíblia, leva para sua casa. Eu falei, não, deixa esse trem aí. E minha mãe chegou no hospital, e me abraçou e falou para mim assim, eu te falei, você rejeitou a Deus. Agora você vai ter que agradecer a Deus. E foi muito difícil para a gente, meus irmãos, foi muito difícil, muito difícil. A gente saiu do hospital, a Janina carregando um buquê de flor, para estar carregando uma criança, carregando um buquê de flor, aquela tristeza, aquela angústia. E a pastora foi na nossa casa, e ele falou para mim, você vai ter que agradecer a Deus. Agora é hora de você mostrar que, você, além de crer, você sabe que Ele existe. E nós eu dobrei o joelho, ela estava deitada de repouso, nós oramos agradecendo a Deus por ter tirado a vida do nosso filho, por causa da nossa negligência. Meu irmão, você não perdeu um filho. Você não perdeu sua casa, você talvez não perdeu seu carro, talvez você não perdeu seu emprego, talvez sua vida está boa demais. Então aproveita que sua vida está boa demais. E sirva a Deus de verdade. Tenha compromisso com Deus de verdade. Santifica a sua vida de verdade. Entrega a sua vida ao Senhor de verdade. Meus irmãos, lutas todos nós vamos passar. A nossa luta só vai acabar quando a gente estiver no céu.
Lá o gozo é eterno. Eterno. Mas enquanto estivermos aqui, é luta, é dificuldade, é provação. Deus conta com a gente, meus irmãos. Deus conta com nós. Deus conta com a nossa entrega. Deus conta com a nossa santidade, com a nossa intimidade. Deus conta com o nosso comprometimento a Ele, para que a obra dele possa acontecer na nossa vida e na vida das pessoas que estão próximas a gente. E eu, com essa simples palavra, queria que vocês refletissem. Como está a sua vida com Deus? Você só está crendo ou você está vivendo como se Ele existisse? Porque não basta crer, meu irmão, se você não vive se a sua vida não vive como se Ele existisse. Não tem como, não tem como. Não tem como eu estar na minha casa, com meus filhos, a minha esposa, sabendo que eles estão lá, mas vivendo como se Ele não existisse. Não tem como. Eu preciso cuidar, eu preciso conversar, eu preciso perguntar, não tem como. E com Deus, então, muito mais. Muito mais. Então pensa aí como está a sua situação nesse momento. Pensa como está a sua vida com Deus. Como está seu comprometimento com Deus. Você crê que Deus existe? Quem crê que Deus existe? E Ele existe, meus irmãos. E Ele está no meio de nós. E Ele está aqui nessa noite. E Ele trouxe essa simples palavra para mim e para você, para nós podermos pensar, refletir, e para nós sairmos daqui a pouquinho, diferente da forma que entramos. Nós vamos crer que Ele existe, mas nós vamos viver como se Ele existisse mesmo. Amém? Fique de pé, por favor. Queria que você curvasse a sua cabeça e refletisse, pensasse aí como está a sua vida com Deus nesse momento. Talvez você está distante, talvez você não tenha tido tempo para Deus. Talvez você, na correria do dia a dia, tem nem dado bom dia para o Espírito Santo. Tem nem pedido para Deus abençoar a sua noite. Tem nem agradecido a Deus o alimento que você tem comido. Talvez na correria do dia a dia, você não tenha sido grato pelo ar que você respira. Talvez na correria do dia a dia, você não tenha ouvido Deus falar com você. Talvez você tenha insistido, Senhor, fala comigo, e Deus está falando com você nessa noite. Não basta crer que eu existo. Você precisa ter a certeza que eu existo e fazer por onde, sabe, que eu possa existir de verdade na sua vida. Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a abrir portas para a gente. Deus está disposto a curar enfermidades. Deus está disposto a transformar nossas vidas de uma forma sobrenatural. Mas para isso a gente precisa se render de verdade ao Senhor. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para você vir na igreja de domingo e passar o resto da semana como se Deus não existisse. Não dá para você vir na igreja de domingo e no sábado na balada. Não dá para você viver na igreja um dia de domingo e passar o resto da semana pecando. Não dá. Não dá. Aquele dia se aproxima. O dia se aproxima e o Senhor conta conosco. O Senhor espera de nós uma atitude. Fala com o Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida é
se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Pai, ministrei, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, Senhor. De mim mesmo eu não tinha nada a oferecer aos meus irmãos, mas aquilo que o Senhor colocou eu fui fiel e falei. E eu peço a Ti, Senhor, ô Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade. Nos ajude, Pai, na nossa pequenez, na nossa limitação. Senhor, aumenta a nossa fé, meu Pai. Aumenta a nossa fé no Senhor. Pai, nos ajuda a perdoar. Nos dê, Pai, um coração perdoador. Aumenta a nossa esperança em Ti, Senhor, porque o Senhor tudo pode. O Senhor pode fazer todas as coisas. Nos dê, Pai, um coração bondoso, meu Deus. Um coração igual ao Teu. Um coração, Pai amado, rendido a Ti, comprometido em fazer a Tua vontade. Pai, que possamos, Pai, usar a generosidade que o Senhor colocou no nosso coração para abençoar as vidas que estão próximas a nós. Que sejamos luz, que sejamos exemplo, que sejamos instrumento do Senhor nessa terra. Pai, e nos ajude a congregar, Senhor. Que possamos estar na Tua casa, possamos, Pai amado, estar servindo ao Senhor, possamos, Pai amado, estar comprometido com a Tua obra, Pai, vivendo como o Senhor existisse também, meu Pai, crendo no Senhor, mas também vivendo como o Senhor existisse, porque o Senhor existe, o Senhor é real, o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, perdoa nossas falhas, perdoa, meu Deus, os nossos pecados, perdoa, meu Pai, as nossas ignorâncias, perdoa, Pai, os nossos vacilos, Senhor. Nos faça pessoas melhores, Pai. Senhor, que temos, Pai amado, uma semana de vitória, uma semana, Pai amado, de transformação, uma semana, Pai amado, na Tua presença. Senhor, que a partir de hoje, Pai amado, nossa vida venha a ser diferente. Que possamos, Pai amado, estar realmente diante de Ti, que o Teu querer, que a Tua vontade, Pai, que a Tua graça esteja conosco, Senhor. Assim, Pai, eu oro em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.